Continuaremos nossos estudos sobre o tema Aprendendo com a Igreja Primitiva a Viver o Evangelho. Hoje nós estaremos analisando e colocando em prática em nossa vida o texto que foi lido, que é de Atos 20, de 7 a 12, e nosso tema geral será Fugindo das janelas que conduzem à morte. O apóstolo Paulo, ele havia acabado de encerrar seu ministério lá na cidade de Éfeso. Em Éfeso, durante 3 anos, ele experimentou um maravilhoso despertamento espiritual, onde muita gente, milhares de pessoas que cultuavam deuses pagãos e dedicavam suas vidas ao ocultismo, receberam a Jesus como Salvador. Ali, naquela cidade, em praça pública, centenas de pessoas que estavam ligadas à feitiçaria e ao ocultismo, por aceitarem a Jesus como Salvador, levaram para a praça pública seus livros, seus pergaminhos que tratavam das matérias lá do ocultismo, e ali queimaram, testemunhando que suas vidas foram transformadas por Jesus. Há um certo escritor que, falando sobre esse tema, ele disse que aquilo que é citado lá no livro de Atos em termos de valores, valiam esses livros hoje alguma coisa em torno de 700 mil reais, seria o valor desses livros hoje que foram queimados. Éfeso era uma mega cidade para aqueles tempos, era uma metrópole do Império Romano, e o povo daquela cidade, que eram mais de 300 mil habitantes, parte desse povo, eu acredito que talvez 1% dele, porque foram milhares, umas 3 mil pessoas se renderam aos pés de Jesus. E é interessante que aquele povo que adorava a feitiçaria, que adorava a deusa Diana, agora passou a conhecer o amor de Cristo e teve suas vidas transformadas, e isso abalou o culto a Diana, esvaziou o templo. E aqueles que fabricavam ídolos começaram a reclamar do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava estragando o trabalho deles. E ali houve naquela época uma grande reunião, onde eles queriam condenar Paulo, mas isso acabou não acontecendo. Mas logo em seguida, Paulo sentiu no seu coração que ele devia deixar a cidade e continuar aquilo que Deus estava falando em seu coração em outros lugares. Agora é interessante que, como fruto daquela igreja de Éfeso, 7 ou 8 outras igrejas foram criadas. Na semana passada eu fiz uma pergunta para vocês. Nossa igreja completou quantos anos? 41. Quantas igrejas nós organizamos ao longo de 41 anos? É uma pergunta que deve estar presente no nosso coração, porque Jesus nos chamou para testemunharmos do seu amor e para levarmos esperança àqueles que estão ao nosso redor. Sorocaba tem mais de 300 bairros, e diga-se de passagem, apenas 8 ou 9 têm igrejas batistas. Nós temos diante de nós um contingente muito grande de pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, e nós precisamos, como igreja, olharmos para fora e irmos ao encontro deles, para levarmos esperança e amor a essas pessoas. Essa igreja de Éfeso, durante 3 anos do ministério de Paulo, ela plantou o evangelho na cidade de Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cidades que foram citadas lá no Apocalipse, quando João tem a palavra de Cristo para 7 igrejas da Ásia. O sucesso da pregação de Paulo foi fruto de uma poderosa visitação de Deus em Éfeso. E é interessante que a poderosa visitação de Deus acontece quando nós olhamos para o Cristo na cruz do Calvário, Cristo que morreu por nós, e olhamos para a nossa vida e vemos o nosso pecado e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o Senhor faz maravilhas acontecer, e foi o que aconteceu lá em Éfeso. O povo se arrependeu. Paulo estava deixando o trabalho de Éfeso para levar uma oferta a quem?
às igrejas que estavam, aos crentes que estavam lá na região da Judéia. E Paulo saiu de Éfeso e ele fez um trajeto durante 3 meses, passando por várias igrejas gentílicas e solicitando a elas que levantassem ofertas para serem levadas para os crentes que estavam lá na região da Judéia. O que aconteceu? Eles viviam lá em Roma, eles eram empresários, só que veio uma grande fome que assolou toda a região do Império Romano. E lá entre os anos 41 e 54, havia um imperador lá em Roma, chamado Cláudio, e o imperador de Roma, ele proibiu os judeus de continuar em Roma, e mandou todos eles embora, tirando deles todas as suas propriedades e bens, e eles voltaram para a Judéia pobres, e estavam passando necessidade em suas cidades ali próximas a Jerusalém. Então Paulo, ele sai na região onde o evangelho foi levado por ele, e ele sai de igreja em igreja solicitando ofertas, para levar para esse povo, crente no Senhor Jesus, que estava passando necessidade ali na região da Judéia. E é nesse contexto que, após sair de Éfeso, visitar igrejas lá na Grécia, Atenas, Colossos, que ficava próxima, Tessalônica e Filipos, que Paulo embarca para iniciar sua viagem a Jerusalém. Aí Paulo passa 3 meses nessa viagem, então, recolhendo as ofertas, e de repente, ele vai passar por Troade, uma pequena cidade, era um porto, não era uma cidade muito grande. Mas é interessante que, durante a sua viagem missionária, foi nessa cidade de Troade, que o Senhor lhe apareceu numa visão, e um homem que estava em pé, um homem macedônio, apareceu diante dele e rogava para ele, ali em Troade: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, ele imediatamente, que estava nessa época provavelmente com Lucas, talvez com Timóteo, ao seu lado, eles saíram e foram para a Macedônia. Essa visão tinha levado Paulo para ir para Éfeso. Éfeso ficava na Macedônia. Foi em Troade que Deus falou ao seu coração. Foi em Troade que Deus mostrou-lhe qual era a sua vontade naquela viagem missionária, e ele seguiu essa viagem missionária, seguindo a vontade de Deus. Mas também é interessante que, logo em seguida, quando ele chega em Jerusalém, indo levar as ofertas, ele começa a sofrer prisões. E quando ele é preso lá em Roma, ele chama Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, traz para mim a minha capa, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, os quais, é interessante que logo em seguida, ele vai para a casa de alguém ali, em Troade. Essa pessoa chamava-se Carpo. Eu não conheço ninguém chamado Carpo aqui, pelo menos aqui no Brasil, não conheço ninguém. Mas ele chamava-se Carpo. E ele deixou seus bens mais preciosos. E parece-me que era tudo que ele tinha na sua vida. Livros e pergaminhos que lhe instruíram ao longo da vida, junto com Carpo, para que eles guardassem em segurança. E era ali em Troade. Então Troade fazia parte da sua vida. Provavelmente Paulo já tinha passado por ali 2, 3 vezes, mas agora ele novamente passa e para. E eu quero agora ir a algumas explicações exegéticas. Lá em Atos 25, no versículo 5, que nós não lemos, diz que quando Paulo foi para Troade, um grupo de irmãos e amigos das igrejas que ele havia organizado foram lá para estar com ele, para depois acompanhá-lo até Jerusalém, para levar as ofertas. Quem eram esses irmãos? Lucas estava ao seu lado. Lucas era médico, escritor do livro de Atos. Aí ele cita alguns nomes, por exemplo, da cidade de Bereia, Sópater; da cidade de Tessalônica, Aristarco II é um nome; de Derbe, Gaio; de Listra, Timóteo; da Ásia, Tíquico e Trófimo. Opa, que palavra difícil de dizer, né?
as pessoas gozam por me chamar Cornélio, e eu gosto do meu nome. Muitas pessoas, Cornélio, que nome estranho. Mas comparado com o Trófimo, é bem diferente, né? Cornélio está bem melhor. E eu sempre sou chamado na minha família com muito carinho de Nelinho, né? Eles me chamam assim. Paulo comemorou a sua Páscoa, sabe onde? Filipos. Em seguida, então, ele dirigiu-se lá para Troade. Passando por Filipos, ele e os que estavam ali com ele, permaneceram por ali 5 dias, conversando com aquela igreja. E após, então, a Páscoa, ele foi para Troade, que ficava apenas 16 quilômetros de Filipos. Dava para, então, caminhando. Quanto tempo leva caminhando 16 quilômetros? Umas 2 horas, talvez, 1h30, depende das pernas, né? Do tamanho das pernas. Se for as minhas, umas 2 horas, né? Se for a sua, né? 1h30, talvez. Então depende do tamanho das pernas e da agilidade. O fato é que ele caminhou 16 quilômetros, e ali esteve na cidade de Troade 7 dias. O versículo 7 diz, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a sua prática até a meia-noite. Durante a semana, ele chegou lá provavelmente na segunda-feira, com Lucas e outros que estavam com ele, passou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado visitando e conversando com as pessoas, tendo reuniões com a igreja. Chegou no domingo, era dia de culto. Dia de culto era dia de estar na casa do Senhor, e era lá que ele estava, participando do culto, abençoando aquela igreja, compartilhando o pão com aquela igreja. E ele o fez porque no dia seguinte, segunda-feira, de manhãzinha, ao raiar do dia, ele tinha que tomar não era avião, nem era trem, ele ia tomar um navio, né? Ia embarcar no navio logo no dia seguinte, e indo a caminho de Jerusalém. Nós não sabemos o momento que começou o culto. O fato é que ele falou muito mais do que eu. Eu posso falar bastante. Domingo passado eu falei 1 hora. Foi quase 1 hora. Mas Paulo falou 3 a 4 horas. Se o culto começou às 7, ele falou 3, 4 horas, houve louvores, e o povo estava lá, animado, ouvindo Paulo até meia-noite. Já pensou, irmãos, a gente prolongar hoje e fazer um culto especial até meia-noite? Será que todos vocês ficariam? Ou seria só o pastor? Não sei, acho que vai só sobrar para mim e Marlene. Acho que nem Marlene fica, porque ela vai estar com sono, com certeza. Então, mas naquele tempo, a vontade de ouvir a palavra de Deus era tão grande, que Paulo prolongou-se durante horas na sua mensagem. E lá no versículo 20, tem uma frasezinha que diz assim: e havia muitas luzes no cenário onde estavam reunidos. É interessante que Lucas inseriu essa informação a mais no texto. O cenáculo, onde a igreja estava reunida, estava muito bem iluminada. Cenáculo era uma grande sala que algumas casas possuíam lá na parte superior, geralmente 3º andar, na área de cima, aonde as pessoas se reuniam com a família ou se reuniam com os amigos. E era ali, provavelmente na casa de um dos membros daquela igreja, que a igreja estava reunida. Meu amado irmão, como é bom reunir a igreja na nossa casa. Estou com saudade dos 40 cultos durante o mês. Vocês se lembram dos 40 cultos? Como foi bom? Quem sabe a gente volta o ano que vem e faça não 40, mas 40 aí? 42 cultos. E todos os lares da nossa igreja poderão receber a palavra de Deus em casa. Atos 29 diz: e estando certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado
morto. Quem escreveu foi Lucas. Quem era Lucas? Médico. Eu creio que naquela hora que ele caiu e houve alvoroço, Lucas foi lá correndo porque ele era médico e foi tentar fazer alguma coisa por ele. E quando levantaram, estava morto. O jovem sentou-se numa janela. Aqui não daria, muito alta. E aqui pelo texto grego, jovem aqui tem ideia de 7 a 14 anos, aproximadamente. É a ideia que traz o texto. Era um menino, talvez 10, 12 anos de idade. Ele senta-se ali, ele estava cansado. E diga-se de passagem, naquele tempo não havia descanso no domingo, não havia descanso no sábado. O povo trabalhava 7 dias por semana. Então a igreja trabalhou 7 dias, estava lá à noite, após o trabalho, servindo ao Senhor. E provavelmente, quem sabe esse jovem também, aprendiz, estivesse trabalhando, estava cansado. Ele senta-se sob a janela, Paulo fala demais, ou ele estava exaustivo, cansado, e ele dorme, e cai da janela, e com a queda ele morre. Lá no versículo 10 diz assim: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e o abraçou, e disse para os demais que estavam ao redor: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Paulo desceu, Paulo mostrou compaixão, Paulo foi até aquele jovem, e é interessante que Paulo, pela graça de Deus, quando ele o abraça, ele ora, e Deus o ressuscita. Aquele jovem voltou à vida. Agora é estranho, é muito estranho, o texto não relata a reação da igreja com a ressurreição do jovem Eutico. Não há nenhuma palavra, apenas diz que eles voltaram e celebraram a ceia. Mas quantas histórias de ressurreição ocorrem na palavra de Deus? No Velho Testamento somente 3, e só 2 foram ressuscitados por homens vivos: o filho da viúva por Elias, a mulher sunamita por Eliseu, filho da mulher sunamita. E quando Eliseu estava morto e ele já estava na sepultura, alguém jogou em cima dos seus ossos um homem morto, e ele ressuscitou, diz a palavra de Deus. Tamanho era o poder que Deus tinha dado a Eliseu. São apenas 3 ressurreições no Velho Testamento. E no Novo Testamento, quando nós olhamos a história de Cristo, nós vamos ver que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, muitos. Na hora que Jesus morreu, depois da sua morte, diz a palavra de Deus, que muitos santos que haviam morrido ressuscitaram e foram vistos. Muitos, não sabemos quantos. O próprio Cristo ressuscitou. Aí você vai para Pedro vai visitar uma família, Dorcas morreu, e ele ora por Dorcas e ela ressuscita. E agora Paulo abraça esse menino e o menino ressuscita. Agora é interessante que a igreja não tem nenhum pronunciamento sobre esse milagre raríssimo. Pergunto para você, quantas vezes você tem visto o que Deus tem feito em sua vida e tem adorado ao Senhor por isso? Quantas vezes você chega no final de dia desapercebido da orientação de Deus, o Deus que acompanha seus passos, o Deus que não permitiu que muitas coisas acontecessem com sua vida, o Deus que esteve presente em momentos difíceis da sua vida. Há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tinha ido pregar numa igreja em São Paulo, e na volta eu nunca errei o caminho, mas aquele dia errei. Cheguei em Osasco e ao invés de entrar para a direita, entrei para a esquerda. Quando eu vi, já tinha passado a entrada. E aí, dei uma volta, 15 minutos perdidos e voltei para Castelo. Quando eu chego na Castelo, tinha acontecido um grande acidente, 8, 9 carros se acidentaram e muitas pessoas morreram. Curioso, fui lá na internet consultar o horário que tinha acontecido aquele acidente. Era justamente o tempo que eu passaria por ali. Deus protege a gente?
Ele está conosco. Você acredita isso? Quando eu vi isso, eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos livrou, eu e minha esposa, durante aquele momento que estamos voltando da igreja ali em São Paulo. Lá nos versículos 11 e 12 diz assim: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Paulo pregou até o raiar da manhã. 4 ou 5 horas nascia o sol. Ou seja, da meia-noite até 4 ou 5 horas da manhã ele esteve falando. Creio que Paulo falou naquele dia 7 a 8 horas. E ninguém foi embora. Um colega meu, pastor, foi para Angola, na África. E ele foi levado para uma aldeia para passar ali uma semana pregando o Evangelho. No primeiro dia de culto, sabe, algumas pessoas levaram 12 horas para chegar na igreja, na pequena igreja, que na verdade era apenas uma construção muito simples, coberta com sapé. E o povo foi chegando, e dizia, o pastor dali dizia para ele: esse aqui levou 10 horas, esse aqui levou 8 horas, esse aqui levou 6 horas, caminhando para chegar aqui. Aí chegou a hora dele pregar, ele pregou a primeira mensagem em 20 minutos, que era o tempo que ele pregava lá na igreja dele. E o povo olhou para ele e disse: queremos mais. E ele pregou a segunda, e ele pregou a terceira, e ele pregou a quarta, ele pregou a quinta. Era meia-noite e o povo estava ali ouvindo e queria mais. E aí ele começou a inventar mensagem. Ele pregou 5, 6 mensagens naquele dia. Sabe, nós precisamos voltar a ter nossos ouvidos ávidos para ouvir a voz de Deus, nossos corações ávidos para sentir o amor de Deus, nossa vida aberta para que Deus fale. Vamos pensar na aplicação, fugindo das janelas que produzem morte espiritual. Janelas servem para quê? Para trazer luz, para substituir o ar, para refrescar, para ligar o mundo interno ao mundo exterior, para mostrar imagens que nós vemos no mundo exterior, para relaxar vendo os acontecimentos de fora, para distrair os nossos pensamentos. Quando nós pensamos nas janelas, nós não visualizamos apenas a janela da nossa casa, mas nós vemos também tudo aquilo que faz parte da nossa vida e nos faz enxergar o mundo ao nosso redor. Quais são as janelas que nos fazem enxergar o mundo? A TV, o computador, a internet, o celular, o cinema, o teatro, os livros, os jornais, tudo aquilo que acontece na nossa vida e que nossos olhos veem. No tempo de Paulo, as janelas e as cadeiras que ficavam perto das janelas eram lugares disputados. Não havia ventilador, não havia ar-condicionado, era o calor e era a brisa que entrava pela janela. Creio que foi por isso que Eutico, ao ver que não havia ninguém sentado na janela, preferiu ir para lá e ali evitar o calor da sala. E evitar também a fumaça produzida pelas candeias acesas que iluminavam a sala. O texto diz que a sala estava bem iluminada. O que iluminava? Candeias. O que eram candeias? Qual é a palavra que a gente pode usar e os mais velhos? Lamparinas, era isso, que queimavam. Então a sala estava cheia de fumaça, já era meia-noite, 4, 5 horas queimando candeias. Não era fácil. Existem 2 lados da janela. No lado de dentro acontecia o culto com a longa mensagem do apóstolo Paulo. Do lado de fora, Eutico provavelmente via o porto, onde os navios chegavam e partiam. Ele podia ouvir Paulo, e ele podia ouvir os navios partindo. Durante o culto, ele teve que decidir entre olhar e ouvir o apóstolo Paulo, ou ficar acompanhando a movimentação lá de fora. Há muitos crentes que vivem alheios aos acontecimentos da igreja, estão sempre distraídos, distantes, desinteressados, e vivem uma vida cristã sem entusiasmo e alegria. Podem até estar no templo, mas seus pensamentos estão distantes de Deus.
Sentado na janela, Eutico podia olhar para fora quando o culto parecesse desinteressante. Será que isso não acontece também conosco? De vez em quando a gente dá uma cochilada. Quantas vezes somos tentados a abrir o celular e ficar vendo imagens que nos distraem e deixamos de ouvir a voz de Deus que deseja direcionar a nossa vida? Nossa mente fica dividida, nossos ouvidos ficam divididos, nossos sentimentos ficam divididos, ficamos plenamente distraídos e alheios aos ensejos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deseja conduzir os nossos passos e quer que nós estejamos olhando, sentindo, vivenciando aquilo que o Espírito trouxe ao coração daquele que está pregando. Cuidado com as janelas da vida. Uma janela sempre olha para dentro e olha para fora. Igualmente nos nossos dias, nós podemos olhar para o Evangelho de Cristo ou olhar para as seduções que o mundo exterior nos oferece. Temos que decidir viver olhando para dentro da graça de Deus, seguindo os passos de Jesus ou recebendo imagens que podem nos levar ao pecado, levando o nosso coração para longe da vontade de Deus. Você se lembra do rei Davi? Ele resolveu dar uma volta no palácio, e ele foi na varanda, olhou pela janela e ele viu lá Batseba, se não falha a memória, tomando banho. Sabe o que aconteceu? Ele foi tentado, ele adulterou, ele cometeu homicídio, mandando que seu marido fosse colocado à frente da batalha para que ele pudesse morrer e ele pudesse ficar com aquela mulher. Ele tornou-se um homicida, porque olhou pela janela errada. Ele poderia ter passado o seu tempo olhando para Deus. Cuidado com as janelas que assumem o domínio dos nossos pensamentos e atenções. Janelas que se abrem no nosso dia podem nos levar para longe da vontade de Deus. Todos os dias, cada momento eu tenho que decidir quais são as minhas prioridades, que farão parte da minha vida. Isso começa quando eu acordo pela manhã. Eu posso simplesmente sair correndo para o banheiro, fazer a minha higiene, mas eu também posso levar os meus olhos para o trono da graça, orar ao Senhor, agradecer pela noite, pedir a Ele: Senhor, cuida de mim durante esse dia, para que a Tua graça me acompanhe, o Teu amor infinito esteja presente nas horas mais difíceis do meu dia. Nesses tempos que vivemos, muitas pessoas começam seus dias, ao invés de abrir a Bíblia, abrindo seus celulares, não para buscar na Bíblia a graça de Cristo, mas muitas vezes apenas para se divertir. E perdem, porque abrem as janelas para coisas erradas que atrapalham a nossa vida. Cuidado com a sedução das imagens fora da igreja que conduzem à morte. O lado de dentro da janela, estando na casa do Senhor, ainda que muitas vezes, e eu digo que o pastor Nilson traga sono, ou o Fábio, ou o Fio, ou o Natan na sua mensagem, não importa quem esteja pregando, qualquer um de nós pode fazer você sentir sono. Mas ainda que ele traga sonolência e cansaço, sob a orientação do Espírito Santo, é Deus que nos conduz à sua presença. O lado de fora da presença de Deus, sob as artimanhas do diabo, só nos conduzem à distração, mas também nos conduz à insatisfação, porque as imagens de fora são atraentes e seduzem a nossa mente e enganam o nosso próprio coração. Cuidado com o sono que pode tirar vida. Eutico dormiu. E é interessante que a Bíblia fala de diversos irmãos em Cristo Jesus do passado que também dormiram. Sansão dormiu com Dalila e ela cortou seus cabelos. E ele perdeu sua força e foi vencido pelos seus inimigos. Isbosete, filho caçula do rei Saul, dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 dos seus empregados. As 10 virgens não aguentaram esperar o noivo, lá na parábola, e elas dormiram e perderam aquele momento especial na presença da família no casamento. Há muitos crentes que já dormiram espiritualmente e perderam a alegria da salvação, porque adormeceram na fé e seus corações se distanciaram de Deus.
Cuidado com decisões que produzem morte. Eutico decidiu sentar lá em cima da janela. Eu creio que havia bancos, havia cadeiras, havia até o chão. Ele era jovem, podia ter sentado do lado. Eu já estive pregando em igrejas onde as pessoas sentaram e não tinha nem onde encostar. Sentavam-se nas paredes, sentavam atrás, sentavam lá em cima. Algumas vinham perto do púlpito. Não importa a posição que ele estivesse, o importante é que ele colocou-se em risco de dormir e cair. O Salmo 1, versículos 1 e 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prospera. Não coloque sua vida em risco, sua vida espiritual em risco. Passar nossos dias sem meditarmos na palavra de Deus ou sem buscarmos nossa comunhão através da oração, nos coloca no risco do comodismo espiritual que destrói nossa fé e dependência de Deus. Passarmos o nosso dia lá em casa, nós que somos casados, sem ao menos dizer bom dia, eu te amo, a nossa esposa, sem ao menos mandar uma mensagem de amor ou ligar durante o dia, coloca em risco o nosso próprio relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com amor, com alegria no coração, se afastar. Portanto, nós precisamos muitas vezes nos afastarmos das amizades, dos lugares ou daquele estilo de vida que não condizem com o ensino da Bíblia. Essas janelas, amizades, lugares, estilos de vida podem parecer benéficas e trazer paz e alegria, mas podem também conduzir ao pecado e ao afastamento da vontade de Deus. Eu não posso brincar com o pecado, porque se eu cair, as consequências são inimagináveis. Eutico poderia cair dentro da sala, não teria acontecido nada, só teria acordado. Mas ele caiu do lado de fora, 3 andares, provavelmente 8, 9 metros de altura. A queda é sempre incontrolável. Caímos para fora da vontade de Deus, para fora da comunhão, para fora da paz, para fora da alegria espiritual. E é interessante que Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz assim: aquele pois que cuida de estar em pé, olhe, para que não caia, porque toda queda nos leva para fora da presença de Deus. Agora, quando você comete algum pecado, não culpe os outros pelas suas quedas. Será que a igreja foi culpada porque Eutico sentou lá na janela e ele caiu? Não sei se seus pais estavam lá ou não estavam lá, mas isso também nos interessa. Nós não podemos culpar o pastor pelo seu cochilo. Ora, quando qualquer um dos meus amados pregam, eu já tenho 68 anos, a vida é agitada, tem hora que dá aquele sonozinho, e até a gente cochila um pouquinho, e eu acho que todos vocês em algum momento já cochilaram na igreja, não sou só eu. Eu fui pastor da Igreja Batista no Alto da Lapa nos anos, deixa eu pensar, eu tinha 25 anos de idade, estou com 68, então já passou 40 e tantos anos. Tinha o diácono mais amado da igreja, tinha seus 76 anos de idade. Ele era o primeiro que chegava, e era o último que saía, porque eu precisava acordá-lo para fechar o templo, todos os domingos. Era diácono da minha igreja, e eu o amava, e ele me amava, só que ele dormia o tempo todo, e eu dizia: Senhor, glórias ao Senhor, porque Ele é um crente em Ti. Ele pode cochilar, mas a sua fé está firmada em Ti. Eu tenho que entender que as minhas falhas são minhas. Fui eu que não consegui vencer as minhas tentações, por uma razão bem simples. Muitas vezes estou fraco por deixar a minha vida espiritual em segundo plano. Sabe? O pai esperava o filho pródigo lá na varanda da sua casa, da sua fazenda. E de repente o filho vem chegando, e o filho chega até o pai e diz: Pai,
eu pequei contra o céu e contra ti. Eu preciso ter essa visão, esse sentimento no meu coração. Eu pequei, me perdoe. Eu errei, me perdoe. Eu não quis dizer isso para você, me perdoe. Eu procurarei não dizer mais. Quero concluir. Leonardo da Vinci disse que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Ele escreveu assim: o olho, que é a janela da alma, é o principal órgão por meio do qual o entendimento pode ter a mais completa e magnífica visão das obras da natureza. Independente das circunstâncias em que Da Vinci disse essa frase, nossos olhos levam para nossas mentes imagens que podem trazer paz ou guerra ao nosso coração. Paz quando transmite imagens e pensamentos de amor e fraternidade. Guerra quando nos sufocam com sentimentos destrutivos, ansiedade, instabilidade, frustração, medo, dor. Nossos pensamentos e sentimentos e reações estão diretamente ligados àquilo que os nossos olhos veem. E o que vemos que foge das orientações de Deus pode trazer engano ao nosso coração. Eu não sei se você se lembra das palavras de Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, quando Jeremias, o profeta, disse assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tudo que fazemos com transparência traz segurança. Lucas usou uma frasezinha dizendo assim: o cenáculo estava totalmente iluminado. Tão iluminado quanto aqui. Eu posso ver o semblante de cada um de vocês, talvez nem todos, porque eu estou sem óculos, mas eu vejo a maioria de vocês. Portanto, não era um ambiente de cinema, não estava encoberto ou escondido. Todos podiam participar dos louvores, da adoração e ouvir Paulo pregar. Nós não podemos ter segredos ou cochichar às escondidas, principalmente sobre a vida das pessoas. Também precisamos agir com total transparência, nada tendo a esconder, principalmente das pessoas que amamos ou que vivem ao nosso redor. Vida de transparência, vida iluminada, vida cheia de graça, vida que traz comunhão uns com os outros. Não deixe de celebrar a ceia, é domingo que vem, vamos celebrar a ceia, e buscar a cada dia a comunhão com Deus. Eutico caiu da janela e morreu, mas Paulo foi lá, tomou nos seus braços e o abraçou, e ele foi ressuscitado por Deus, e ele pôde estar junto com os demais e participar da ceia. Deus lhe deu essa graça, pôde participar da ceia, participar da celebração da ceia, renovar a nossa comunhão com Deus, com a igreja de Cristo e com as pessoas que nós amamos. Eu não posso deixar que nada me impeça de participar da ceia, porque através dela eu renovo a minha fé, a confiança no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e sou encorajado a viver a minha vida para testemunhar do amor de Cristo àqueles que estão ao meu redor. Quantas pessoas hoje, por viverem junto às janelas que destroem a vida espiritual, caem, se machucam e morrem. Quantos acidentes de percurso pelas distrações causam distanciamento de Deus. Quantos diante das tentações fracassam e se tornam insensíveis à voz de Deus. Quantos num dado momento da vida foram seduzidos pelas janelas do mundo e deixaram a fé e a graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, cuidado com as janelas da vida. Cuidado com aquilo que seus olhos veem, porque os seus olhos podem trazer as maravilhas de Deus ou te levar para longe da presença de Deus. Jeremias 17, 7 e 8 nos aconselha apenas a confiar no Senhor e absorver dele o alimento para a nossa alma e nele viver com segurança. Jeremias diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas. Repete aqui o Salmo 1, versículos 1 a 3. E que se estende suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Essa árvore não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A árvore sou eu, você. Quando nossa vida está plantada no Senhor, quando nós vivemos buscando a comunhão com Ele, Deus diz: você não temerá quando chegar as aflições, porque sua vida se terá a graça de Cristo no coração. Você não ficará ansioso na época das dificuldades, e jamais deixará de produzir os frutos da bênção de Deus na sua vida. Creio que da janela transformou a vida de Eutico. Eu não estava lá para ver, o texto não diz, mas com certeza a queda abriu os olhos daquele jovem, que certamente se o tornou mais vigilante, mais atento à voz de Deus, mais firme na sua fé, mais cheio da graça de Cristo, mais comprometido com o Evangelho de Cristo. Nunca mais Lucas ou Paulo falou esse nome ou desse jovem. Mas um dia certamente nós nos encontraremos lá no céu e vamos perguntar para ele: como é que foi a tua queda? Foi difícil? E como é que foi você ser ressuscitado? Sentiu graça, sentiu alegria no seu coração? E eu quero concluir. O versículo 12 diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nosso desejo é que a vida espiritual seja cheia da alegria e paz, pela presença de Jesus, e seja isso uma realidade no seu coração. E que a cada momento o Espírito Santo esteja conduzindo a sua vida com discernimento, para que, satisfeito em Cristo Jesus, você viva feliz e abençoado. Vamos orar? Convido vocês a colocarem-se em pé. Pai amado, Atos 27 a 12 é um pequeno texto, que retrata um pequeno episódio que aconteceu ali em Troade, envolvendo uma igreja, envolvendo um jovem, mas que também traz lições para o nosso viver. E te pedimos, Pai, que pela obra do Teu Espírito no nosso coração, nós possamos a cada dia estar nos filtrando as janelas dos nossos olhos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, para que possamos, ó Deus, com o nosso coração cheio de graça, porque a Tua palavra diz: guarda prudentemente o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que cheio da graça de Cristo, as fontes da vida eterna e da vida que transborda pelo sangue de Cristo ali na cruz do Calvário, estejam, ó Deus, nos abençoando a cada manhã. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da nossa igreja, abençoa cada família da nossa igreja, e nos mostre a cada dia, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, para que possamos seguir os nossos caminhos, seguindo os passos de Jesus, e nossos lares serem abençoados, e possam viver em comunhão uns com os outros, viver em harmonia, viver sentindo a alegria da Tua presença, e a da presença de uns dos outros, na Tua paz. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.